Olá, este é um podcast de Crivella Advogados. Meu nome é Marco Aurélio, advogado trabalhista de Crivella Advogados, e hoje estamos aqui com a presença dos advogados da área previdenciária, doutor André e doutora Sara, para falar do julgamento da revisão da vida toda, um julgamento recente no STF. Sara, de início, o que significa o resultado do julgamento da revisão da vida toda? Marco, o resultado da revisão da vida toda foi um julgamento muito aguardado, importante, diria até que foi um dos julgamentos mais esperados desde a questão da desaposentação, que foi negada pelo Supremo Tribunal Federal, e representa nada mais, nada menos do que uma possibilidade de aumentar a renda mensal dos benefícios, que se enquadram nessa possibilidade de revisão, para aposentados e pensionistas. Então, algumas pessoas, que nós vamos conversar aqui, durante o nosso bate-papo, em certos períodos podem ter a possibilidade de ter essa renda aí aumentada e que representa aí uma vantagem grande, principalmente para esses aposentados que já sofreram com algumas regras aí bem restritivas no momento em que o benefício foi requerido. Certo. Uma grande vitória, doutor Marco. Aham. Uma grande vitória para os aposentados, né? A gente tem que dizer isso, porque a espera estava grande, na expectativa para isso. Muito tempo, doutor André? Já tem um tempo aí que o pessoal já vem fazendo essa ação. Né? Tá. Então, E para conseguir essa revisão, ela tem que ser pleiteada de forma administrativa ou somente de forma judicial? judicial, né? É uma ação que ela tem que ser apresentada judicialmente, né? Como teve o julgamento agora do STF. A gente entende que essa ação vai ser mais rápida agora com o julgamento do STF. Então, é uma ação que tem que ser feita judicial. E todos os aposentados têm direito a essa revisão da vida toda? Não, Marco, infelizmente ela é uma revisão um pouco restritiva, né? Quando eu falo do benefício de aposentadoria, eu vou ter essa revisão aplicada para pessoas que se aposentaram num período específico, que seria de 29 de novembro de 1999 a 12 de novembro de 2019, que é o marco, né, da implementação da reforma da Previdência. Então, as pessoas que se aposentaram nesse período, em determinados tipos de aposentadoria, e pessoas também que tenham esse benefício concedido há menos de 10 anos, podem avaliar o benefício para saber se tem direito a essa revisão. Lembrando que a contagem desse prazo de 10 anos, ela tem que ser feita pelo profissional, porque às vezes a pessoa faz essa contagem de forma mais amadora, só simplesmente olhando na carta de concessão, e pode achar que não tem mais direito, quando na realidade ela ainda pode pleitear essa revisão. André, e para aqueles aposentados que já tinham ações na justiça pleiteando esse direito, como que eles devem proceder? Neste momento é aguardar, Marco, porque assim, as ações, a gente usa um termo jurídico que elas ficam sobrestadas, elas ficam aguardando o julgamento do STF. E agora que saiu o julgamento do STF, as ações vão seguir normalmente. Perfeito. Sara, como você tinha comentado, o prazo seria de 10 anos, né, da concessão da aposentadoria. E os aposentados que estão em vias de completar esse prazo, como é que eles devem proceder? Ainda dá tempo. Então, essas pessoas que, pela contagem, entendem que já estão próximos desse prazo de 10 anos, após a concessão da aposentadoria, é importante procurar orientação e fazer uma análise do seu benefício, fazer uma avaliação, analisar a documentação, cálculos e verificar se realmente o benefício se encaixa nessa tese de revisão. E procurar o quanto antes, porque uma vez completado o prazo de decadência, que são esses 10 anos, a pessoa não terá mais direito de discutir essa revisão no judiciário. E quais são esses benefícios que pode ter a revisão? São todos os benefícios? Todas as aposentadorias. Quando a gente fala de aposentadoria, a gente fala de aposentadoria especial, são daquelas pessoas que trabalhavam em situações de insalubridade, aposentadorias por invalidez, tá? Aposentadoria por idade, contribuição, os auxílios doenças também, tá? Auxílio acidente, pensões por morte. Então, assim, todos os benefícios que foram realizados com essa regra de cálculo, essa regra de transição, que é o motivo do julgamento da revisão da vida toda. Além de aumentar a renda do benefício ao final do processo, tem algum montante a ser recebido? Tem. Aumentou a renda, o valor que o segurado recebia mensalmente. Essa diferença, ela vai ser paga ao final do processo, referente aos 5 últimos anos antes da propositura da ação. Então, o valor da renda ele é majorado de imediato, assim que a decisão foi proferida, mas esse montante que nós chamamos de diferenças, de atrasados, eles são pagos ao final do processo. E, na prática,
Porque para a gente entrar com a ação, a gente precisa elaborar os cálculos iniciais de quanto serão, né, esses atrasados. E a gente tem observado que são valores bem consideráveis, viu, Marco? Um montante bem alto. Caso o trabalhador já tenha direito a requerer a sua aposentadoria e não fez, ele também terá direito à revisão da vida toda? Precisa observar, depende. Aquela resposta de advogado. Depende. Existem alguns critérios. Basicamente assim, se ele vai se aposentar agora com as regras da reforma da Previdência, que nós tivemos a partir do dia 13/11 de 2019, não tem mais como fazer essa revisão da vida toda. Agora, se ele se aposentou agora, mas tem o direito adquirido da regra antiga, que vai utilizar essa fórmula de cálculo da discussão da revisão da vida toda, aí sim dá para a gente pleitear. Tá? Então, dividindo. Se é na reforma da Previdência, não tem como. Se ele tem o direito adquirido, aí tem como a gente fazer a revisão da vida toda. E só para deixar bem claro, quando nós falamos de direito adquirido, significa aquela pessoa que ela já tinha preenchido todos os requisitos, tempo de contribuição, até o período que ela gostaria de se aposentar, mas ela não fez o requerimento na agência do INSS da sua aposentadoria. Veio a reforma da Previdência e mudou as regras principais que nós já conhecemos. Se ela cumpriu esses requisitos e hoje ela vai requerer uma nova aposentadoria utilizando as regras anteriores, aí sim ela terá direito de pleitear a revisão da vida toda, se encaixar nos demais critérios aí que são solicitados pela tese. E o segurado que já requeriu o INSS algum tipo de revisão de sua aposentadoria, ele também poderá requerer a revisão da vida toda? Pode. É importante deixar claro, Marco, que nenhuma revisão administrativa ou judicial inviabiliza a propositura de uma nova, desde que a pessoa faça essa análise dentro do prazo aí de 10 anos após a concessão da aposentadoria. Então, se ela fez algum tipo de revisão, o benefício já está atualizado, tem interesse na revisão da vida toda, ela pode fazer essa análise ou também pensar em outras revisões que talvez a pessoa nem saiba que ela teria direito e pode representar aí um ganho bem significativo no valor da renda do benefício. Marco, é porque o pessoal pega só essas que estão na moda agora, né? A revisão da vida toda que está no noticiário, mas não. Existem diversos tipos de revisão do benefício. Existe um erro clássico do INSS que ele não... Se ele pega lá, a pessoa já tem um tempo, né, que é exigido na regra antiga, vamos, por exemplo, aqui vai uma mulher, antes ela tinha que ter 30 anos de contribuição. O INSS joga no sistema dele, ela bateu 30 anos, ok, vou conceder esse benefício para ela. Só que essa mulher, às vezes, tinha 35 anos de contribuição. O INSS descartou esses 5 anos dela. Então, isso é um exemplo de um erro do INSS que o INSS faz, a gente dá para fazer essa revisão, vai ter um aumento na aposentadoria e as pessoas não veem isso. Porque ela vai até o INSS deu essa praticidade da pessoa ir até lá e requerer o benefício pela internet, tudo no sistema, deu ok, cumpriu os requisitos. Não, mas não analisou direito. Às vezes essa pessoa era de alguma categoria, uma categoria de vigilante, de enfermeiro, que tem o período especial, isso também é uma revisão de benefício. Então, a revisão da vida toda é uma só, de um tipo de revisão que existe, né, que está na moda agora e nos noticiários. E é importante ressaltar também que nós tivemos aí, até publicado na mídia, a demora, né, na concessão dos benefícios, seja pela falta de servidores, seja pelo sistema não estar totalmente habilitado para conceder os benefícios de acordo com as novas regras. Então, aumentou muito. Nós temos casos de benefícios que verificamos que existem esses erros clássicos, seja por tempo de contribuição, seja pelo valor do salário de contribuição, seja por um benefício por incapacidade que a pessoa recebia e passou a não receber depois da aposentadoria, que é o caso do auxílio acidente. Esses valores podem ser integrados e, de alguma forma, eles contribuem para majorar a renda da aposentadoria. E as pessoas recebem o benefício, acham que aquele valor está correto e não procuram orientação. Então, é importante verificar se a sua aposentadoria está totalmente correta, se não foi cometido nenhum tipo de erro clássico, que nós chamamos de erros de fato, ou se ela sim se encaixaria em algum outro tipo de revisão. Vale a pena buscar orientação, vale a pena tirar essa dúvida e saber se você tem direito a algum tipo de revisão. É importante. Bom, como nós vimos, a revisão da vida toda é apenas uma das possibilidades de você aumentar o seu benefício de aposentadoria. Existem inúmeras outras possibilidades também que pode ser implementado, mas para isso é necessário que você contate um advogado especialista da área previdenciária de sua confiança. Estamos aqui com os advogados da área previdenciária de Crivella Advogados e a gente convida vocês posteriormente para bater um papo sobre novos benefícios
que eventualmente os aposentados possam vir a ter sobre a sua aposentadoria. Esse é um podcast de Crivella Advogados, com apoio técnico de Renan Almeida e Ana Paula Bachega.